Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário ou participa do chat ao vivo. Além da sua opinião, comente nos contando de onde você nos assiste. E lembramos, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. Depois de muito se comentar, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi exonerado nesta quinta-feira e a medida foi anunciada em um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Educação. Vídeo publicado no Twitter de Weintraub. No vídeo, a legenda: agradeço a todos de coração, em especial ao presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Liberdade. Está aí Weintraub, dos que tiveram coragem de enfrentar o sistema, admirado por muitos, odiado por outros. Infelizmente, gente, dias difíceis onde o Brasil e o mundo estão às avessas. E a prisão de Queiroz fez a imprensa extremista delirar e a militância da esquerda ficar animada. A Rede Globo, por exemplo, na emergência de atacar o máximo o presidente Bolsonaro, chegou a colocar os pés pelas mãos, com cobertura digna de prisão de terrorista, Bin Laden, sei lá, tamanho alarde feito em seus veículos de comunicação. E em uma busca relacionada ao caso, feita a uma residência no Rio de Janeiro, a Globo novamente publicou uma notícia errada, ao dizer que a casa pertencia ao presidente Jair Bolsonaro. Depois, a própria Globo retificou, reconhecendo o erro na notícia, dizendo que, na verdade, a casa não pertencia ao presidente. A própria Globo anunciou que o caseiro havia informado que Queiroz estava no sítio em Atibaia, São Paulo, há pelo menos um ano. No entanto, em reportagem, a CNN disse outra coisa, afirmando que o caseiro afirmou que Queiroz estava no sítio, pelo menos desta vez, há 4 dias. E embora a imprensa extremista queira fazer os brasileiros acreditarem que Queiroz estava desaparecido, ou seja, foragido, na verdade, ele não estava. A prisão de Queiroz foi decretada agora e o mandado foi cumprido. A investigação envolvendo Queiroz é de conhecimento de todos e não há novidades na questão em investigação, pelo menos até aqui. O senador Flávio Bolsonaro, que, como todos sabem, está relacionado às investigações, e a Queiroz, comentou em seu Twitter: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. Bem, gente, é inegável que essa é uma questão que preocupa o presidente Jair Bolsonaro e a todos os apoiadores. Então, a verdade é que é preciso seguir adiante, investigar, e quem deve precisa pagar pelo que deve. E que as investigações não se tornem uma perseguição. Queremos ver como será o desenrolar dos outros casos investigados no mesmo problema na Assembleia do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro tem a oportunidade de defesa, se não deve, merece se defender de todas as formas possíveis e legais, e se tiver problema, todos nós sabemos que, embora a prática seja comum nas assembleias e câmaras de vereadores, e sabe-se lá até onde mais, cada um precisa arcar com as consequências. Toda essa polêmica não implica em uma coisa: enquanto o presidente do Brasil até aqui, não temos visto corrupção no governo, e que assim continue. Enquanto no passado o que mais vimos foi no governo federal artimanhas, negociatas, desvios, propinas e a eterna suspeita de que sempre a corrupção estava presente, hoje em dia temos confiança de que isso não tenha acontecido. Tanto é que o presidente Bolsonaro tem sofrido muito por não abrir mão deste compromisso. Agora, gente, um dos motivos que a imprensa extremista tem tanto ódio do presidente é dinheiro. Claro, tem muitas questões ideológicas também, mas não há dúvida que uma das questões é do funfa, dinheiro. Veja só por quê. Globo em apuros após Bolsonaro alterar regra para transmissões de futebol. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que traz modificações à Lei 9.615/1998, mais conhecida como Lei Pelé. Bolsonaro definiu que o time de futebol mandante tem o direito de arena sobre a partida, podendo negociar os direitos de transmissão. Antes da medida provisória de Bolsonaro, a transmissão só poderia ser feita por uma emissora que tivesse concluído negociações com ambas as equipes envolvidas, o que favorecia a Rede Globo.
Além de dar uma prerrogativa exclusiva ao clube mandante para negociar a transmissão das suas partidas, a MP atingiu o sindicato dos jogadores de futebol. Anteriormente, 5% dos direitos de transmissão ficava com essas organizações. A partir de agora, os direitos serão divididos igualmente aos atletas da partida, sem qualquer mediação. A grande pergunta é se a medida provisória logo será votada na Câmara ou se vai caducar, ou se a Globo não vai contar com o STF para revogar a medida ou alterações na lei. Porque, em outras palavras, essa alteração aí, foi feita pelo presidente, acaba com o monopólio do futebol pela Rede Globo. Então, se você assiste a esse canal, segura aí sua televisão, porque se estiver em tal canal, a TV vai balançar ou até cair contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para terça-feira, dia 23 de junho, o julgamento da segunda ação que pede a cassação da chapa eleita em 2018 para a presidência da República, formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O caso foi liberado para julgamento pelo corregedor do TSE, o ministro Og Fernandes. Em nota, o tribunal afirma que observa a ordem cronológica de processos liberados para a elaboração da pauta de julgamentos. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PT, que investiga a colocação de outdoors com padrões e mensagens semelhantes em favor da campanha de Jair Bolsonaro em pelo menos 33 municípios distribuídos em 13 estados. Aquelas placas gigantes, apoio que muita gente da comunidade, da sociedade arcou com o custo, e agora o PT está afirmando que aquilo foi ilegal e por isso quer caçar o presidente Jair Bolsonaro e o vice Mourão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é vergonhoso o Tribunal Superior Eleitoral estar julgando uma ação para caçar a chapa presidencial vitoriosa com base em um ataque hacker, no caso da outra ação que esteve na pauta há poucos dias e deve retornar em breve para julgamento. Ao comentar sobre a ação com apoiadores que o aguardavam no Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro voltou a afirmar que não irá admitir um julgamento político. Agora, nós não queremos fazer nada ilegal, mas também não admitiremos um julgamento político. Aí não, isso é afronta? Não é afronta, é uma realidade. Ser acusado disso? E acrescentou, algum hacker mudou o nome da página e mudou isso o resultado das eleições? Eu gastei 2 milhões de reais na campanha que vocês doaram. É até vergonhoso dizer que um tribunal superior está julgando uma ação como essa. Se Bolsonaro gastou 2 milhões, você sabe, já viu, lembra? Quanto gastou o PT? Quanto gastaram os outros candidatos? É bom ficar por dentro. Se o inquérito das fake news fosse legal, não haveria necessidade de julgar sua legalidade, pois teria seguido o que está descrito em lei, afirmou o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que o STF está fazendo é transformar um inquérito ilegal em legal, completou. O Supremo Tribunal Federal votou pela validade do inquérito ilegal das fake news. O chamado inquérito das fake news foi instaurado, de acordo com o STF, para apurar notícias falsas, denunciações caluniosas, ofensas e ameaças a ministros da Corte. A Rede Sustentabilidade alegava que não há indicação de ato praticado na sede ou dependência do STF, ou quem serão os investigados e se estão sujeitos à jurisdição do STF, e argumenta que, salvo raríssimas exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais. No julgamento, os ministros afirmaram que as investigações são constitucionais. O ministro Marco Aurélio, do STF, criticou pesadamente o inquérito das fake news durante seu voto, que rejeitou a validade e continuidade do inquérito das fake news, embora seus pares, em absoluta maioria, tenham votado favorável ao inquérito. É um inquérito do fim do mundo, sem limites, afirmou o ministro Marco Aurélio. Estamos diante de um inquérito natimorto, afirmou Marco Aurélio, destacando ainda que ele é uma afronta ao sistema acusatório do Brasil e que magistrados não devem instaurar inquéritos sem prévia percepção dos órgãos de execução penal. O ministro Marco Aurélio ainda fez críticas pesadas à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele não observou o sistema democrático e criticou ainda o sigilo imposto ao inquérito.
Receio muito as coisas misteriosas, disse Marco Aurélio. Ministros devem se manter distantes da coleta de provas e formulação da acusação, destacou ainda o ministro do Supremo. Até então, aquele momento do voto de Marco Aurélio, outros 8 ministros haviam votado concordando com o voto do relator da ação, o ministro Edson Fachin, que considerou legal e aprovou o prosseguimento do inquérito das fake news. Entretanto, Marco Aurélio destacou no momento uma série de pontos em que considerou a ação ilegal e admitiu os questionamentos feitos pelo partido Rede Sustentabilidade, que critica o inquérito e sua condução de ofício pelo STF. STF julgando, acusando e depois certamente condenando. Resta saber se o ilustre ministro Alexandre de Moraes vai se direcionar agora ao ministro Marco Aurélio e se ele também será penalizado como suspeita de fake news pelo seu discurso na corte. Embora o sistema penal acusatório seja marcado por diversos princípios, o principal deles é que o órgão estatal responsável pela acusação necessariamente não será responsável pelo julgamento. Foi o que eu disse. Não pode a vítima instaurar inquérito e, uma vez sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre observar o sistema democrático da distribuição, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade ao que previsto no principal rol das garantias constitucionais da Carta de 1988. Neste ponto, o sistema acusatório é o oposto do sistema inquisitorial, que se distingue exatamente pela concentração das funções, o inquisitorial, de acusar e julgar em um só agente estatal, o juiz inquisidor. A razão de ser do sistema acusatório, baseado na separação de funções estatais, é muito relevante. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Por mais que se lhe assegure o direito de defesa, o modelo inquisitorial diminui a confiança e a credibilidade no sistema de justiça. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Peço vênia, presidente, a maioria cachapante já formada de 8 votos para dissentir. E o faço acolhendo o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para fulminar o inquérito, porque o vício inicial contamina a tramitação. Não há como salvá-lo em que pese a ótica revelada posteriormente pela mesma Procuradoria-Geral da República. E devo ressaltar que, inicialmente, esse inquérito foi coberto pelo sigilo. Receio muito, presidente, as coisas misteriosas.
O Tribunal de Contas da União decidiu pedir para o governo informações sobre quantos militares estão em cargos que poderiam ser ocupados por civis. O TCU vai medir o nível de militarização do governo para comparar com os últimos 3 governos. O pedido partiu do ministro Bruno Dantas. Recentemente, são constantes as alusões a uma possível militarização excessiva do serviço público civil. Segundo matéria da CNN, trata-se de questão relevante que tem levantado preocupação de setores importantes dos estudiosos da administração pública e também da sociedade. Será verdade isso? Quais são esses setores? Quais são essas lideranças? A quem preocupa a presença de militares no governo? Quando o PT deitou e rolou com seus cargos para partidos aliados e para a companheirada e afundou estatais como a Petrobras, esses setores da sociedade ou líderes da sociedade tiveram a mesma preocupação? Ao se referir às estimativas não oficiais, Dantas destaca que existem quase 3.000 integrantes das Forças Armadas cedidos aos 3 poderes, dos quais mais de 92,6% estão no Executivo e 7,2% no Judiciário. Para o ministro Bruno Dantas, a utilização de militares em tantos cargos carrega riscos de desvirtuamento das Forças Armadas, que isso pode representar, considerando seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil. Realmente, gente, é espantoso que no Brasil de poucos anos corruptos deitavam e rolavam e ninguém via. E agora, Bolsonaro não consegue dar um passo sem que alguém se atravesse pela justiça à frente dele. E ele, Bolsonaro, é que é autoritário. Bilhões e bilhões desviados do dinheiro do povo têm menos importância do que ter militares no governo. A justiça e o próprio TCU precisam ouvir a voz do povo e não setores que estão alinhados à esquerda, que o que mais querem é derrubar o presidente. Ouvir a voz do povo! Vox Populi, Vox Dei, senhores da justiça e da fiscalização. E dizer isso com a devida entonação que o brasileiro gostaria de dar é fake news? Falar a verdade, cobrar, é fake news? E o Alcolumbre, presidente do Senado, não compareceu à posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Alcolumbre optou por não ir à posse por estar magoado com Bolsonaro. Segundo Alcolumbre, ele ficou irritado com declarações do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais sobre o que Bolsonaro chamou de abusos que estariam acontecendo. Oficialmente, o presidente do Senado alegou que teve um imprevisto de ordem pessoal. Como ser parte da solução e não do problema? Muitas reações são piores que os problemas em si. A maioria dos problemas em si não gera nenhum transtorno, mas o nervosismo e as reações pós-problemas, sim, fazem um estrago emocional, irreal e até muitas vezes físico. Observe se suas reações a pequenos fatos irritantes do cotidiano familiar ou profissional, não são maiores e muito mais destruidores que os próprios fatos geradores do estresse. Como já disse alguém, nós não nascemos prontos e podemos evoluir todos os dias, desde que tenhamos vontade para isso. Uma maneira interessante é aprender com os outros que vivem tensos, problemáticos e estressados. Quando percebemos o quanto pessoas nervosas são inconvenientes e insensatas, fica fácil entender que não é bom para ninguém ser assim. Quando constatar isso em outra pessoa, lembre-se que não vale a pena ser parecido com ela. Isso vale para qualquer ambiente, seja em casa, no trabalho ou na rua. Quando perceber que alguém perder a calma por uma coisa insignificante, procure aprender com isso e utilize essa experiência para perceber quando é hora de desarmar seu explosivo e evitar confusão. Um dos momentos mais comuns e que geralmente acontece é quando a família está almoçando e uma pessoa, geralmente a esposa, a mãe, está servindo a mesa, coloca salada na mesa, e outra pessoa que se descontrola fácil, desrespeita, constata que a salada está com pouco tempero, ou alguém não colocou o talher. Ao invés de criar uma solução,
o nervoso acaba explodindo e ofendendo a pessoa responsável pela salada, pela mesa, como se essa tivesse planejado criteriosamente a elaboração de um projeto para não deixar a salada a contento ou não arrumar direito a mesa. O terrorismo emocional por pequenas coisas torna um ambiente pesado e impróprio para pessoas sensatas, mas altamente preparado para pessoas com desajustes emocionais criarem suas espetaculares confusões e estresse para todos. Casamentos entram em crise, relacionamentos entre pais e filhos vão por água abaixo, ou a destruição do clima no trabalho são apenas algumas das consequências que a falta de controle proporciona. O mais difícil de compreender é que custa bem menos aprendermos a ter controle de nossas palavras, inteligência emocional, do que as tempestades que o descontrole promove. Mesmo assim, apostamos muito mais na certeza que estamos certos ao gritar com um filho, desrespeitar a esposa ou liquidar com o dia de um funcionário, um colega de trabalho, do que parar, pensar e perceber que ao rebaixarmos uma pessoa, estamos deixando de lado o maior motivo que nos faz seres humanos: o respeito e a razão. Aposte nisso. Aprenda com as pessoas nervosas a abrandar as reações da vida. Crie uma atmosfera de paz, harmonia e tranquilidade e não fique surpreso se acaso a felicidade vier ao seu encontro com muito mais frequência. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você, sua família, o presidente Jair Bolsonaro e sua família e o nosso Brasil.